Marlon, tudo bem? Oi, Amanda, tudo jóia? Como é que tá? Joia. Marlon, eu queria agradecer aí sua presença, por você ter aceitado o meu convite aí para participar dessa matéria da PUC minha de projeto aplicativo. Obrigada. E a gente te convidou aqui para você explicar um pouquinho para a gente da importância da auditoria, de como é calculada a materialidade e um pouquinho aí do que você faz mesmo como um sênior. Ah, beleza. Eu que agradeço, né? Eu sempre gosto de participar dessas coisas de faculdade, apesar de eu não ter formado faz tanto tempo, né? Eu É. formei em 2017, mas eu sempre participei. Eu acho muito legal também essa interação que a gente tem com o dia a dia, né? Na realidade. Então, falando um pouco assim de mim, né? Eu formei na PUC em 2017. Eu trabalho tem 5 anos com auditoria, tenho 23 anos. Eu comecei bem novinho mesmo, né, mas assim, sempre gostei bastante. E, assim, e é uma área que todo dia é um conhecimento novo, né? Então, eu acho que um pouco desse dia a dia, passar um pouco é importante, né? Porque às vezes na faculdade o conceito fica muito abstrato, naquela questão NBCTA, a definição é essa, mas como que é isso no dia a dia, né? E assim, um pouco do mercado de auditoria, né? O mercado de auditoria ele tem várias empresas, né? Com pessoas muito experientes em todas elas, né? Hoje eu trabalho numa Big Four, né? Do grupo das quatro maiores, porém eu já trabalhei num escritório menor também e que eu aprendi bastante, né? E a auditoria, assim, a gente segue normas, né? De auditoria e também de contabilidade, né? Mas a gente tem um arcabouço muito maior de procedimentos, né? A auditoria, ela, assim, é, ela, ela tem como objetivo dar, assim, a gente fala uma, uma segurança, uma asseguração razoável das demonstrações financeiras é, com relatório contábil de referência, né? A gente fala relatório contábil de referência, mas por que de referência, né? Porque você pode auditar uma empresa no BR-GAAP, né, que seriam as normas emitidas pelo CFC, né, os CPCs, e também você pode auditar uma empresa que é multinacional e ela também, além de ter BR-GAAP, né, que seria o que é o GAAP, né? É o Generally Accepted Account Principles, né? Uhum. Que seriam os princípios contábeis do Brasil, tem US GAAP, né, que é dos Estados Unidos, aí tem Malaysian GAAP, Indian GAAP e vários outros, né, mas os mais difundidos no mundo inteiro e da nossa realidade é o BR GAAP, o US GAAP e o FRS, né. Então a gente busca dar uma asseguração nesses relatórios de referência que as normas contábeis estão sendo emitidas, né. E aí, e para quem que a gente dá essa segurança, né? Para os stakeholders, né? Para os usuários da informação como um todo. E os usuários são diversos, né? Desde acionistas até os empregados da própria empresa, né? E isso é muito importante porque e frisar isso, eu acho que é muito importante porque é um senso de responsabilização, né? Com certeza. Cara, você é responsável por uma decisão que uma pessoa está tomando baseado nos números que você certificou com base naquele relatório, né? Então é responsabilidade muito grande, inclusive em determinadas circunstâncias o auditor ele pode ser processado por isso. Então é bem grande essa responsabilidade do auditor, né? Falando um pouco da responsabilidade dele. Mas beleza, né? A gente valida, aí se colocou até um slide, né? Validação de dados, tem a parcela do stakeholder, né? E o que? Transparência é basicamente, eu acho que essa palavra da vez, né? A gente tem transparência com o investidor, a nossa responsabilidade com o stakeholder. Por mais que o usuário da administração, é, a ADF é para o próprio usuário da administração, não importa, ele quer uma informação segura ali, né? Com certeza. E aí a gente faz toda uma avaliação de risco, né? Quais que são os riscos que a empresa está inserida? A empreendedora, qual o risco que ela está inserido ali, né? Se for
uma empresa de alimentação, qual o risco que ela está inserida, né? Se for startup, qual que é o risco que ela está inserida? É uma obsolescência no estoques, é um impairment nos ativos, é uma questão, às vezes, que também entra, né, para a gente, por exemplo, mineradora, barragens, né, o stripping cost das mineradoras, isso tudo é muito relevante. Então, a gente tem que fazer uma avaliação de risco, né, e dentro dessas avaliações de risco, a gente parte dos números, né? A gente pega os números. Então, o primeiro fato pegamos os números. Ok, o que a gente faz com isso, né? Além da avaliação de risco, a gente também tem várias outras etapas de aceitação, né? Que vem a auditoria desde o começo, mas vamos lá para a materialidade, que é o assunto, né? A materialidade, ela é basicamente ele é um ponto de referência pelo qual os usuários, a informação distorcida, ou seja, se a distorção de auditoria identificada ultrapassar aquele valor que a gente definiu como materialidade, ele se torna significativo para a leitura do usuário. O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer o seguinte, olha, usuário, olha, eu tenho um valor aqui pelo qual, se existe uma distorção de auditoria, eu tenho uma modificação no meu relatório. Né? Eu falo assim, olha, eu não consigo conviver isso, o usuário precisa saber disso. Né? Olha, abaixo desse valor, isso não qualifica o seu relatório de auditoria. Mas, beleza, Marlon, ainda assim está muito abstrato. Como que eu chego nessa materialidade, Como né? que eu chego nessa materialidade? Essa é a pergunta da vez. E assim, de curiosidade, né, o cliente ele não necessariamente tem que saber esse valor, né? Até porque é um pouco confidencial, né? Porque senão o cliente ele mesmo ele pode tendenciar a informação para que não seja material, né? Com Então certeza. isso é uma informação muitas das vezes sigilosa. Eu particularmente nunca vi auditoria nenhuma divulgar a materialidade para o cliente, né? Uhum. Ele pode fazer ideia, mas ele não sabe o número que a gente chegou, né? E, e por quê? E outra, né? E também o auditor, o cliente pode ter acesso a alguns papéis de trabalho, mas o auditor, ele não tem que mostrar isso. Ele pode mostrar o que ele acha pertinente para o trabalho, né? Isso está na norma, tem uma NBCTG específica disso. Então, primeiro fato, o cliente ele não necessariamente tem que saber. E a gente também não é obrigado a passar a materialidade para o cliente, né? Uhum. Isso é um fato que tem que deixar muito importante, porque às vezes o cliente, no dia a dia, qual que é a mentalidade? Qual que é a mentalidade? Quer saber? Né? Mas a gente não pode falar, até por uma questão de independência e assim, né? Do trabalho como um todo. Primeiro, o cliente não precisa saber, né? E aí a gente, pelo menos nas auditorias que eu trabalhei, a gente pega um ponto de referência. Qual que é a informação que o stakeholder mais pega, né? Qual que é, qual que, qual é a informação dentro das demonstrações financeiras pelas quais o stakeholder mais avalia qualitativamente a empresa, né? Muitas das vezes é o lucro líquido, né? Porque o Uhum. stakeholder está interessado no lucro líquido da empresa, né? Ah, mas e se for uma empresa sem fins lucrativos? Aí é diferente, aí pode ser o PL, né? Que é o interesse residual, Uhum. né? Ah, mas e se for uma empresa pré-operacional? Olha, pode ser o ativo, onde está a parte mais relevante, onde a empresa está ali todo ano fazendo CAPEX atrás de CAPEX para fazer esses investimentos, né? Para viabilizar o investimento. Então, o auditor ele pega um ponto de referência, né? Aí esse ponto de referência, beleza, vamos supor que é o lucro líquido, né? O total de ativos, né? Aí a gente estabelece ranges, né? Que seriam um intervalo, né? Um intervalo que ali, por exemplo, geralmente esse intervalo é um percentual também, né? Por exemplo, vamos supor que seja 20% do ativo, ou seja, se o meu ativo é 1 milhão, se eu tiver uma distorção de 200 mil,
E isso é material, Uhum. superior a 200 mil.